O que Deus requer nos mandamentos 4º e 5º? Qual é a aplicação e a relevância do mandamento de guardar o sábado para os dias de hoje? E qual é a importância do mandamento de honrar pai e mãe? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 10ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Nós estamos em uma série de vídeos sobre o Catecismo Nova Cidade, onde estamos nos aprofundando nos fundamentos da fé cristã e por isso eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar as suas notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que temos publicado aqui. Também te convido, se é do seu interesse, comprar o Catecismo Nova Cidade, compre através do nosso link na Amazon, porque assim você também está ajudando e fortalecendo esse canal. Indo direto ao ponto, direto ao assunto, a pergunta de hoje é: o que Deus requer nos mandamentos 4º e 5º? Nós já meditamos na última pergunta, né? O que Deus requer nos mandamentos 1º, 2º e 3º, onde falamos sobre não ter outros deuses diante de Deus, não fazer nenhuma imagem de escultura para adorar e também não tomar o nome de Deus em vão. E hoje nós vamos meditar no mandamento 4º e 5º. E qual que é a resposta do catecismo em relação aos mandamentos 4º e 5º? Então a resposta é a seguinte: no 4º, ele requer que no dia de sábado gastemos o tempo no culto público e privado de Deus. Descansemos do trabalho rotineiro, sirvamos ao Senhor e ao próximo e assim antecipemos o sábado eterno. E também a pergunta continua dizendo, a resposta continua dizendo: no 5º, que amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção. Então eu queria meditar acerca desses dois importantes mandamentos um pouquinho nesse vídeo. Então o primeiro é o mandamento 4º, que é o mandamento sobre guardar o sábado para o santificar. Lembra-te do sábado para o santificar. E o significado, o aprofundamento que o catecismo traz é muito pertinente, justamente porque esse é um dos mandamentos mais controversos dos 10 mandamentos. Porque nós temos, na atualidade, diferentes denominações cristãs e que têm diferentes interpretações acerca de como esse mandamento se aplica nos dias de hoje. É claro que aqui eu vou dar, de certa forma, a minha interpretação, a minha opinião acerca desse mandamento, mas eu acredito que eu estou aqui junto com a maior parte da tradição cristã, ou com boa parte da tradição cristã em relação à interpretação desse mandamento. E qual que é essa? Eu entendo que o mandamento do guardar ao sábado, ele permanece para os dias de hoje, há um aspecto de continuidade em termos de princípios, em termos de uma aplicação que nós podemos fazer, mas não estritamente como lei, e não exatamente como o dia do sábado, o dia da semana chamado sábado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há um princípio, sim, no guardar o sábado, de lembrar de Deus em um dia da semana, e nesse dia da semana separar para o culto público. Como diz o catecismo, gastar o tempo no culto público e privado de Deus. Então um dia é apropriado, é virtuoso, é piedoso separar um dia para reunir-se como igreja de forma pública e coletiva, mas também separar esse dia de forma privada para adorar a Deus, um dia especial para isso. Também eu acredito que seja apropriado ter um dia na semana para o descanso do trabalho. Nós trabalhamos os 6 dias na semana, a semelhança do que Deus fez na criação, mas em um dia da semana nós separamos para descansar. Ciclos de trabalho e descanso são importantes, são inclusive saudáveis para nós, tanto para a nossa mente, nossa saúde emocional, como também para a nossa saúde física. Não respeitar os limites do nosso corpo, os limites do descanso, é algo que vai prejudicar em muito a nossa saúde física, emocional e também a nossa saúde espiritual. Eu também entendo que o sábado ele é importante, ou melhor, esse dia de descanso também é importante para servirmos ao Senhor,
para servirmos também ao próximo. Como o próprio Jesus disse, corrigindo a visão que alguns fariseus tinham, o sábado ele não foi feito para simplesmente não termos nenhum tipo de atividade, de trabalho, mas também para servir ao próximo. O próprio Jesus, ele curou no sábado, ele abençoou a vida de pessoas no sábado, ele cuidou de pessoas no sábado. E como o catecismo também diz, antecipar o sábado eterno. E aqui eu gostaria de pontuar. O sábado, portanto, já que eu disse que, como princípio, tudo isso pode ser realizado em um dia na semana, mas eu acredito que não necessariamente precisa ser o sábado. E que o domingo, ele também não necessariamente substitui o sábado como um dia em que nós devemos não trabalhar. Imagine você, né? Nós fazemos parte de uma sociedade em que pessoas são plantonistas. Pessoas precisam trabalhar no sábado. Por exemplo, profissões que eu penso, como bombeiro, policial, enfermeiro, médicos, e por aí vai, outras profissões que são essenciais e que há pessoas que trabalham tanto no sábado quanto no domingo. Então eu entendo que a guarda do sábado, ela funciona, ela continua para nós como princípio de descanso, de culto e louvor a Deus, mas não como uma lei, como um mandamento que deve ser seguido como era pela nação de Israel. E da onde vem essa minha leitura? Eu faço parte de uma tradição que segue o dispensacionalismo, e o dispensacionalismo entende que Deus é o mesmo, Deus é eterno, permanece sendo o mesmo, mas ele teve momentos na história, as chamadas dispensações, em que ele se relacionou com o povo de Deus, com o seu povo, de forma diferente. E essas dispensações diferentes, no caso nós fazemos parte de uma dispensação que é distinta da de Israel. E as leis de Israel, elas continuam para nós hoje na medida em que são reafirmadas e aprofundadas no Novo Testamento, na Nova Aliança. E dentro desse entendimento, eu acredito que todos os 10 mandamentos continuam na Nova Aliança. Mas o sábado, ele não permanece na Nova Aliança como uma lei específica desse dia da semana. Nós vemos, por exemplo, alguns sinais no Novo Testamento de que o dia que a igreja se reunia para adorar a Deus já não era mais o sábado, mas sim o domingo, o dia do Senhor, em referência ao dia em que Jesus ressuscitou. Isso permanece também ao longo da tradição cristã, inclusive nos primeiros séculos. Então, eu entendo que o sábado, como um princípio de descanso, um princípio de um dia para adorar a Deus, permanece hoje, mas não como uma lei estrita. E qual é a ideia que permanece, que eu vejo sendo aprofundada no Novo Testamento? Assim como todas as demais, os demais símbolos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, todos apontam para Cristo e são cumpridos em Cristo. O sábado também, assim como a circuncisão, assim como as leis dietéticas, de alimentação do Antigo Testamento, assim como o tabernáculo e o templo, e também como os sacrifícios do Antigo Testamento, o sábado, a guarda do sábado, também tem um significado para nós. Mas qual é o significado que se cumpre em Cristo? Jesus é aquele que nos traz o descanso eterno. E nós, hoje, aguardamos a vinda plena desse descanso que nós vamos experimentar nos novos céus e nova terra. Depois que Jesus voltar para reinar para todo sempre, nós iremos participar desse sábado eterno, desse descanso eterno. E todas as vezes que nós separamos um dia na semana para louvar e adorar a Deus, seja no culto público ou privado, e para descansarmos do nosso trabalho rotineiro, nós nos lembramos do sábado eterno, do descanso eterno que nós desfrutaremos na presença do nosso Deus. Então essa é a forma como eu entendo sobre a guarda do sábado. Como nós podemos guardar o sábado hoje? Precisa ser um dia específico como sábado? Não. Eu entendo que é um princípio de descanso que nós devemos aplicar nos nossos dias. E isso varia em relação a cada um.
E o quinto mandamento, né, em relação ao quinto mandamento, o catecismo traz que nós amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção. Isso aqui é muito importante, porque quando o catecismo quando os 10 mandamentos começam a legislar acerca das nossas relações humanas, depois de tratar do nosso relacionamento com Deus, ele começa tratando da nossa primeira relação. Qual o primeiro relacionamento que nós temos como seres humanos? É com os nossos pais, né? Aqueles que nos dão a vida e que nos criam, que nos moldam para a vida. E a relação que nós devemos ter com eles é uma relação de honra, uma relação de respeito e de obediência. Também, implicitamente nesse mandamento, tem a responsabilidade dos próprios pais, de conduzirem os seus filhos na disciplina, na instrução do Senhor, como nós lemos em Efésios capítulo 6. Então, há uma responsabilidade mútua. Os filhos devem honrar, devem respeitar, devem amar, obedecer os seus pais, mas os pais também devem ensinar, guiar, conduzir os seus filhos na disciplina do Senhor, na instrução do Senhor, no temor do Senhor. E isso é muito importante. Além disso, eu gostaria de também pontuar que além dessa honra, desse respeito, desse amor que nós devemos aos nossos pais, a forma como nós os honramos varia ao longo da nossa vida. Eu acabei de sair de um culto na minha igreja, na igreja local onde eu frequento, e o culto que nós acabamos de ter foi um culto da família, em que a temática foi sobre a família. E uma das coisas que nós aprendemos hoje na pregação que o nosso pastor ministrou foi sobre no texto de Gênesis 1, quando é falado sobre o casamento, em que o homem, ao se unir à mulher, ele precisa antes deixar pai e mãe. E esse deixar pai e mãe vai muito além do que simplesmente uma distância física, mas é necessário também o que ele chamou de um divórcio emocional dos nossos pais. Ou seja, quando eu construo uma nova família, há uma busca por uma certa autonomia. Essa família não tem mais uma dependência estrita dos meus pais, da minha família de origem. Isso quer dizer que a forma como eu honro meu pai e minha mãe, quando eu formo uma nova família, um novo núcleo familiar, é diferente da forma como eu honro quando eu ainda estou debaixo do seu teto. Honrar pai e mãe enquanto filhos ainda novos, debaixo do mesmo lar, é obedecer, é respeitar a ordem e a autoridade dos seus pais. Mas depois que eu me caso, depois que eu construo uma nova família, a honra que eu dou aos meus pais deve ser uma honra em termos de, sim, respeito, afeto, recebê-los bem em minha casa, uma hospitalidade em relação aos meus pais, mas não uma obediência como eu dava aos meus pais quando criança. Porque agora eu faço parte de uma nova família. E eu vou honrá-los na medida em que eu seguir o legado que ele me deixou. Na medida em que eu tomar as minhas decisões de uma forma a honrar a sua imagem, honrar a reputação que eles têm, zelar por aquilo que eles me ensinaram. Então, a melhor forma de eu honrar o meu pai é sendo um excelente trabalhador, profissional, administrar bem a minha casa, é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, é cuidar dos meus filhos e ensiná-los os bons valores que os meus pais me deram. Essa é a forma de eu honrar eles. E claro, orar pela vida deles, também cuidar deles quando chegarem na velhice, quando a doença infelizmente bater a porta. Então é dessa forma que nós honramos aos nossos pais depois de sairmos da casa deles. Esse mandamento, portanto, permanece até o dia de hoje e é reafirmado também por Jesus e também pelos apóstolos, como o caso que eu citei aqui de Efésios capítulo 6, em que nós somos ensinados, né, os filhos a obedecerem os pais e os pais também não irritarem os seus filhos, mas ensinarem eles na disciplina do Senhor. Se essa reflexão fez sentido para você, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com mais alguém que tenha dúvidas talvez em relação à guarda do sábado, honrar pai e mãe, como isso se aplica hoje. E também te convido
a deixar aqui nos comentários. Você concorda com essa minha visão? Você discorda? Comente aqui embaixo para que a gente possa aprendermos, nós possamos aprender juntos com a palavra de Deus. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.